Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales e você está no Filosofia Simples. Seja mais do que bem-vindo, como sempre. Vamos lá! Então pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo bônus. É um vídeo que não vai trazer nenhum conceito filosófico, é um vídeo que não vai trazer nenhuma resolução de questão ou algo do tipo, mas é um vídeo que vai cumprir com a sua proposta do canal do Filosofia Simples e vai trazer para vocês aí a possibilidade de conhecer melhor a prova do Enem, né? Uma coisa que é importante para a gente poder estudar e se preparar para uma prova, seja ela um vestibular, o Enem, um concurso público, não interessa. Uma coisa fundamental a você entender o que você tem que estudar é você entender exatamente como a prova é elaborada. Por isso que é importante você refazer questões antigas e etc. E dentro dessa proposta eu vou dizer para você então como que a filosofia cai, como ela aparece na prova do Enem. E ela aparece em 3 pontos fundamentais que eu vou detalhar cada um aqui com vocês de forma muito rápida e muito rápida e muito resumida, né? Mas que apesar da rapidez, que apesar do resumo, vai dar para você entender e aplicar isso nos seus estudos, na sua rotina de estudos, naquilo que você vai destacar como a mãe de todas as ciências. E aí a gente tem uma característica em comum com a própria proposta do Enem, porque a proposta do Enem é de ser uma prova interdisciplinar, ou seja, pegar todas as disciplinas e transformar em uma área do conhecimento específica. Quando você está numa escola, por exemplo, você tem aulas de geografia, sociologia, filosofia, história. Na prova do Enem, isso aparece como uma área do conhecimento chamada ciências humanas. Então, essa interdisciplinaridade do Enem favorece muito uma característica da filosofia, que é de ser a mãe de todas as ciências. Então é muito comum que fundamentações filosóficas que dão origem a uma determinada ciência, a uma determinada teoria de outra área do conhecimento, possam ser utilizadas como uma maneira de se cair na prova. Por exemplo, eu não ficaria espantado que pudesse cair uma questão sobre átomos lá em química ou qualquer coisa do tipo e você trouxesse aí algum conceito sobre Demócrito, né? Então, esse é o tipo de situação que a filosofia ela pode aparecer. Ou seja, ela pode sempre aparecer infiltrada em questões de exatas, ela pode aparecer em questões de história ou até mesmo sociologia e geografia no que se refere à sua abordagem sobre a atualidade, né? Eu poderia pegar, por exemplo, a teoria de Montesquieu sobre tripartição de poderes, aproveitar essa vertente que a geografia e a sociologia têm de abordar as atualidades dentro do Enem e tentar comparar a tripartição dos poderes do Montesquieu com a situação política atual. É uma probabilidade que pode acontecer, sempre pode acontecer e já aconteceu, tá? Então, essa é uma forma que a filosofia tem de se infiltrar nas outras disciplinas e é uma forma que ela tem de cair numa prova do Enem. A segunda questão é sobre a questão da leitura. A filosofia faz parte do campo das ciências humanas. E as ciências humanas são ciências que, basicamente, você depende de uma leitura muito grande, né? E aí quando você olha uma prova antiga do Enem, quando você olha que ela tem um formato próprio de ser elaborada, e esse formato sempre traz questões com 1 parágrafo, 2 parágrafos para você analisar e responder, comparar os dois e responder, então você sempre vai ter aí uma questão de leitura
muito assídua, de interpretação do texto. Isso daí está presente inclusive nas questões de matemática, onde muitas vezes você tem um parágrafo, para dentro desse parágrafo você retirar uma fórmula matemática para você responder. Então a leitura e a interpretação do texto ela é muito presente em absolutamente toda a prova do Enem. E é lógico que alguns fundamentos, que algumas habilidades trabalhadas na filosofia com relação a essa questão, elas aparecem presentes na hora de cair no Enem, principalmente no caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias, né? Então isso daí é uma coisa que aparece bastante, mas não se engane, a filosofia não vai ser responsável pela sua leitura e compreensão dos textos. É lógico que isso vem aliado ao nosso primeiro tópico da interdisciplinaridade. Então, quando eu falo que a filosofia te ajuda a interpretar, a ler e interpretar melhor uma questão e até a prova toda, já que a característica dela é de ser muito lida e muito compreendida, interpretada, isso é uma habilidade que a filosofia divide ali, por exemplo, com a língua portuguesa, né? Então, nós temos essa questão aí da habilidade da leitura e habilidade da interpretação muito forte. E um terceiro ponto fundamental que vocês têm que entender que a filosofia vai trazer, e ela sempre cai nessa situação, é a questão da criticidade, né? A prova do Enem, ela praticamente é toda, principalmente no caderno de Ciências Humanas, ela vem toda com um tipo de leitura e com um tipo de interpretação do qual você precisa ter um nível de crítica para poder responder aquelas questões de maneira correta. A mesma coisa se repete, por exemplo, na redação. Quando o Enem traz problemas sociais pedindo para você concluir esses textos com uma proposta de solução, então é sempre aquilo que professores de redação, professores de língua portuguesa sempre falam. Você não tem que tomar um partido. O Enem não quer saber se você é a favor de uma posição A ou se você é contrário a uma posição B. Ele quer saber se você tem capacidade crítica suficiente para separar dentro daquele assunto aquilo que é positivo, aquilo que é negativo e propor soluções para que aquilo seja melhorado dentro de uma questão social. Então, isso já é uma proposta de redação que, por si só, exige um nível de crítica muito grande daquela pessoa que está elaborando aquela questão, aquela redação, né? E isso se repete nas questões de história, nas questões de geografia, nas questões de sociologia, nas questões de filosofia e assim por diante. E, inclusive, se repete nas questões de língua portuguesa. Porque eu já vi muito cair no Enem, em questões de língua portuguesa, textos do qual você tem que interpretar de uma maneira crítica e as alternativas para você assinalar como corretas dentro daquele texto que foi proposto, você tem que ter uma certa crítica para entender o que o texto está propondo. Então, a característica crítica, ela é uma habilidade da filosofia que vai estar presente em toda prova, sim. E aí é uma coisa que muita gente acaba não entendendo. E por não entender, acaba estando em desvantagem na questão da preparação. A filosofia, ela não se limita àquela média de 10 questões que geralmente cai na prova, né? Geralmente de toda a prova do Enem, 10 questões são de filosofia. Essa é a média. Agora, uma coisa é fato. Se você olhar e falar, 10 questões no universo de mais de 100, cara, não é importante estudar filosofia. Achar que porque tem aquelas 10 questões de filosofia ou de sociologia, não precisa estudar. E é aí que muita gente cai do cavalo. Por quê? Porque você precisa estudar aquela área do conhecimento, sim. Porque a filosofia, ela vai aproveitar da sua interdisciplinaridade e da proposta do Enem, que também é de ser interdisciplinar, e ela vai se espalhar entre outros assuntos.
E aí, muitas vezes, por não ter estudado filosofia, por não ter o domínio da filosofia, você acaba deixando de responder uma questão que é de história, uma questão que é de português, uma questão que é de geografia, uma questão que é de química, uma questão que é de matemática, e aí você começa a perceber que você não se prejudicou só naquelas 10 questões de filosofia. Você se prejudicou em 10 questões de filosofia que você não se preparou, porque 10 questões não são irrelevantes, mas você se prejudicou em 10 de filosofia, mais 2 ou 3 de português, mais 2 ou 3 de matemática, mais 2 ou 3 de geografia. Pronto, ó, faz a inscrição pro ano que vem, porque nessa vez você reprovou, entendeu? Então essa é a importância do estudo da filosofia para o Enem. Por quê? Porque a filosofia ela não se limita a ficar presa nas 10 questões conceituais dela. Ela sempre vai estar ali naquelas 10 questões conceituais e ela sempre vai se expandir para alguma questão ou outra dentro de outros assuntos do qual ela tem algum tipo de fundamento que pode contribuir para aquilo ali, né? Então, essa é a maneira que a filosofia cai no Enem. Então fica ligado na hora de estudar para o Enem, na hora de estudar a filosofia para o Enem, porque é pensando nisso que você tem que organizar o teu estudo para poder se preparar para a filosofia que vai estar no Enem e para poder se preparar para as outras disciplinas também. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá ok? Se você está estudando para o Enem, eu vou deixar o cardzinho aqui da nossa playlist de resoluções de questões do Enem para que você possa estudar também sobre sobre como a filosofia cai no Enem, nas suas questões em particular. E ativa o sininho, se inscreve, compartilha com seus amigos que também possam estar estudando e precisam desse tipo de informação para se organizar da melhor maneira possível. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.